Olá pessoal, aqui é o Gustavo, gerente do Arbofatura, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona, quais os recursos, né, da interface do relatório em si. Para a gente começar a trabalhar um pouco desse conceito, vamos abrir aqui o relatório de perfil de utilização. Tá? Qual é a primeira grande diferença, né, em relação à interface antiga, além desse novo visual? A gente agora tem o conceito de colunas de referência, que são essas duas colunas que vocês estão observando aí, que ficam congeladas, travadas, né? Então a gente chama essas colunas de referência, porque todos os valores das colunas de dados, que são essas colunas que se movimentam conforme o movimento da barra de rolagem, são referentes a essas colunas aqui. Na prática, por exemplo, esses minutos aqui, ó, contratado de longa distância, esse 31.20, é referente ao número com final 5891. Tá? Uma outra situação interessante dessas colunas de referências é que eu tenho a possibilidade de entrar em vários níveis, elas funcionam por níveis. Né? Então, o nível maior, que nesse caso aqui é o número, é o mais à esquerda, nível mais externo, né? Eu posso entrar nesse nível e visualizar os valores dos grupos desse nível. Então, né, dentro do número 5891, nesse caso eu tenho valores de intrarrede e outras operadoras. Né? Quando eu falo em grupos aqui, são informações referentes a intragrupo, intrarrede e outras operadoras. Aqui nas células de valor, esse valor todos, ele representa a somatória dos itens do grupo, né? dos níveis das linhas interiores ao número. Né? Então, por exemplo, 31.20 é a soma dos minutos de intrarrede mais os minutos de outras operadoras. Né? Somando, a gente tem todos os valores dos grupos. Tá? Esse é um conceito importante até para a gente poder entender como funciona a questão da ordenação e do filtro. Né? A ordenação e o filtro funcionam de uma forma muito similar com o que já vinham funcionando na interface antiga, mas ela tem alguns detalhes que estão relacionados a esses níveis. Né? Então, para a gente começar, vamos trabalhar um pouco a questão da ordenação. Eu vou fechar aqui o nível e para a gente entender. Primeiro, a ordenação normal. Eu clico em cima da célula, da coluna, e eu tenho essa seta, que ela vai estar direcionada para baixo, para cima, ou a gente não vai ver essa seta. Né? Quando ela estiver para baixo, significa que estou ordenando do maior para o menor, para cima do menor para o maior, e quando ela desaparecer, é porque nessa coluna não há nenhuma ordenação. Tá? Vamos ordenar aqui do maior para o menor. Muito bem. Então, eu tenho no número 0201, 730.6 minutos contratados de longa distância. Seguindo na ordem, né, 669, 131 e assim por diante, até chegar ao menor valor. Só que quando eu abro esse nível, eu observo que eu tenho alguns valores aqui, por exemplo, 380.1 e 350.5, que são valores menores que esse 669.2. Aparentemente, parece que a ordenação está desordenada, mas na verdade eu preciso considerar esses níveis mais externos. Então, a ordenação, ela primeiro ordena o nível mais externo e depois os níveis mais internos. Né? Até porque não faria sentido se eu tivesse, por exemplo, 730, depois o 669, depois o 380 e depois o 350, porque esses 380 e 350 eles estão dentro dos 730. Né? Então, por isso que às vezes pode ser um pouco confuso, mas é porque existem níveis internos que eu preciso considerar dessa maneira, né? Para que ele tenha o contexto dele. Né? São valores que estão dentro dos 730. Então, em resumo, a ordenação ela funciona do nível mais externo para o nível mais interno, diferente do filtro. Tá? O filtro ele é o inverso. Eu vou filtrar do mais interno para o mais interno. Tomando esse mesmo exemplo aqui dos minutos contratados, vamos supor que eu queira filtrar
uma informação e eu quisesse filtrar só os itens aqui da tabela que tenham os minutos, que tem dentro dos minutos lá um consumo de 350,5, né, que contenha exatamente esse consumo. Por que eu não posso filtrar o mais externo primeiro? Porque o mais externo ele funciona como uma totalização, ele é uma soma, né? Então eu filtro o nível mais interno, que nesse caso aqui é o grupo. Mas se eu tivesse outros níveis do lado, né, eu teria que o filtro ele funcionaria para esses níveis, onde realmente estão os dados, né, o grosso dos dados. Nesse caso aqui é o grupo. Então se eu fizer um filtro e eu quero lá, quero só os consumos que tem 350,5 e aplicar, olha só, né, ele até mudou o valor do nível fechado. Né? Antes a gente tinha essa informação, era 700 e pouco, né? 700 e alguma coisa. E agora essa informação do nível fechado está em 350,5. Por quê? A gente até coloca uma mensagem aqui. Ó, as informações do item do número 0201 mudaram porque um ou mais filtros foram aplicados nos níveis internos deste item. Então, esse filtro foi aplicado justamente aqui, ó, no grupo de outras operadoras. Tá? Então, para recapitular, ordenação de fora para dentro e filtro de dentro para fora, né? E justamente por essas questões que eu comentei. Quando eu faço um filtro, a gente pode perceber aqui que fica 3 pontinhos embaixo. Significa que essa coluna ela tem algum tipo de filtro aplicado. Se eu quiser remover esse filtro, eu clico no filtro e venho aqui em limpar. Aí ele vai, né, apresentar os dados novamente para mim. Beleza? Fora isso, gente, nós temos a questão da paginação. Né? Nesse caso, só tem 5 itens, mas eu posso selecionar aqui quantos elementos por página eu quero exibir. E aí aqui eu vou percorrendo essas páginas. Né? E não tem mais tanto segredo. Né? É justamente esses recursos que a gente trouxe para vocês. A gente procurou manter o comportamento que vocês já tinham na interface antiga, mas trazendo alguns elementos que tornam essa experiência um pouco mais agradável, mais produtiva, né? E algumas evoluções a gente ainda vai trazer, que é o caso da exportação, que a gente ainda não colocou, dentre outras questões que vão surgindo no decorrer do tempo, tá? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, tá? Espero que a gente tenha atingido aí a expectativa de vocês, né, com essa funcionalidade. E mais uma vez, fiquem atentos que tem bastante coisa para a gente trazer para vocês. Beleza, gente? Muito obrigado aí por terem assistido o vídeo e até a próxima.